cristianismo é um só. A mensagem de Deus para a humanidade é uma apenas: a lei de amor. E chegou à humanidade por intermédios de muitos mensageiros divinos, tendo seu ápice em Jesus, nosso mestre e guia. Ezequiel, Malaquias, Elias, Abraão, Moisés, Jesus, Kardec e todos os grandes avatares da humanidade vieram à Terra com o objetivo de trazer a mensagem divina ao homem, conforme a condição de entendimento da humanidade à época. Conquanto cada um tenha trazido a parte da verdade divina, todos juntos são a representação do amor do Criador. Assim como eles, cada um de nós tem a sua tarefa para com a humanidade, que é reformar-se e trabalhar pelo bem do seu próximo. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus, a morada de todos os corações. Tá no mudo. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Juventude com Jesus. É um prazer imenso estar aqui com vocês em mais um dia em que trocamos ideias, expomos nossas opiniões e também queremos ouvir mais a opinião de vocês. Então, se vocês têm alguma dúvida, se ficou alguma ideia, uma sugestão para a gente, fique à vontade para usar o comentário aqui do nosso canal, que a gente vai responder assim que possível. Bom, o tema de hoje é muito interessante e antes de falar até sobre o tema, eu queria dizer que por ser um tema às vezes polêmico, por ser tão falado por várias pessoas, por ter tantas ideias diferentes, tudo que a gente vai falar aqui é da nossa opinião. Então você tem mais do que o direito de ter a sua opinião, de pensar diferente. E é por isso que a gente está aqui. A gente quer ter essa conversa sincera, quer expor nossa opinião, quer ouvir a sua opinião e discutir sobre isso. Uma discussão sadia, respeitosa, sempre com humildade, e, acima de tudo, como eu falei, respeito. O tema de hoje é a juventude e o centro espírita. Eu, na minha opinião, acho que existe sempre essa transição entre gerações, né? E, por exemplo, a geração do meu pai é diferente da minha, a minha é diferente da próxima e assim por diante. E eu acho que é natural que a gente comece a discutir sobre o jovem, a juventude de hoje, na religião, na política, em qualquer âmbito que a gente vive hoje, porque os jovens estão tomando mais espaço nesses locais. A geração, às vezes, já está tomando muito espaço no mercado de trabalho, na religião em si, e isso impacta na religião, impacta em como funcionamos ou como deveríamos funcionar. Então, isso é um tema que a gente precisa falar, porque claro que vai existir o choque de geração, isso é normal, isso é esperado, mas a gente precisa discutir como reagir a esse choque. Como tudo acontece no Espiritismo, a gente precisa entender mais o que isso está afetando a gente, o que isso nos diz. Rapidamente aqui, só um censo de 2022, que foi revelado no ano passado. Em 2010, cerca de 3,8 milhões de pessoas, brasileiros, se declaravam espíritas. Em 2022, 11 anos depois, cerca de 3,2 milhões de pessoas se declaravam. Então, houve uma queda de 600 mil pessoas, mais de meio milhão. Então, ao invés de falar, diminuiu. Eu acho que Kardec falaria, ou esse sentimento científico falaria para a gente a seguinte pergunta: o que esses números estão tentando nos dizer? O que é que precisamos pensar sobre isso ou mudar para que esse número cresça ou estagne em vez de diminuir? Se a gente está vivendo hoje uma transição planetária, eu acho que é esperado que as pessoas procurem ser mais espiritualistas. Eu nem diria
vir para o espiritismo. Eu deveria buscar essa espiritualidade religiosa. E acho que estão fazendo isso. Só que o que acontece quando elas buscam essa religião, seja espiritismo, seja qualquer outra? Será que quando elas sentem hoje que chegam na igreja, no centro espírita, vai se sentir em casa? Vai se sentir em um local que está sendo ouvido ou que tem que ouvir o que as pessoas estão falando? Por exemplo, o jovem que está na escola está acostumado na escola a seguir todos os padrões e a sua voz muitas vezes não é ouvida. Se ele for para o centro espírita, acontece o mesmo ou não? Qual a sua opinião? Então, acho que hoje a gente vai conversar sobre esse tema com o nosso painel, nossos queridos amigos. Olá, Jéssica, como é que você está? Hoje está todo mundo querendo falar com o microfone fechado. Oi, gente, tudo bem? Vambora, tô louca para falar desse tema. Que bom falar com você, Jéssica. Oi, Felipe. Oi, pessoal. Tô muito ansioso por esse debate. O tema vai ser muito rico para a gente conversar. Com certeza. Oi, Mai. Oi, amigos, também ansiosa por isso, e é um tema que tem tudo a ver com o nosso podcast, né, com a criação dele, amando. É verdade. Oi, Rick. Oi, pessoal, hoje a gente tem um tema difícil de abordar, mas extremamente importante, né, vamos falar sobre a questão da juventude na casa espírita. Tô ansioso para ver o que cada um vai trazer e o que a gente vai tirar do nosso encontro de hoje. Verdade. Antes de iniciar, vamos solicitar o auxílio dos bons espíritos, vamos fazer uma prece. Quem quiser fechar os olhos, fiquem à vontade. Vamos lá. Mestre Jesus, obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, que a nossa juventude encontre na casa espírita não apenas um lugar para aprender, mas um lar onde possa ser acolhida, servir e crescer. Que tenhamos coragem para fazer perguntas, humildade para ouvir as respostas e disposição para viver os teus ensinamentos no dia a dia. Inspira-nos a construir uma casa espírita em que o amor fale mais alto que os julgamentos e onde cada jovem sinta que também tem um propósito no teu trabalho. Permanece conosco nesta conversa, iluminando nossos pensamentos e nossos corações. Que assim seja. Vamos lá, meus irmãos. Muito feliz, mais uma vez, de estar conversando sobre isso. É muito interessante. Eu acho que, para começar, nada mais lógico que falar sobre o jovem contra voz na casa espírita. O que acontece quando ele tenta expor suas ideias, né? O que há de retorno quando ele tenta fazer isso. Jéssica, o que você acha? Bem, é um tema sensível, hein? Mas é assim, trazendo também muito para minha experiência enquanto jovem espírita aqui na casa, né? Mas também em outras casas que eu já participei, que eu continuo participando, eu observo talvez tive experiências diferentes, né? Situações diferentes, em que algumas casas, sim, eu recebi um ótimo acolhimento, fui ouvida, minha opinião foi pedida, as minhas ideias foram muito bem aceitas. Em outras, já recebi um acolhimento também, mas um pouco mais reservado e cauteloso. Eu acredito que hoje, enquanto doutrina, né, espírita, a gente tem passado por esse momento delicado que é como conseguir fazer com que a doutrina alcance aos jovens. A gente vê que também diante desse cenário de transição planetária, muita coisa social tem mudado, né? As discussões têm sido alteradas, hoje a gente tem falado de questões que há alguns anos não se falava, quanto mais profundamente sobre sexualidade, sobre a transfobia e tantas outras questões de preconceito. A gente tem falado muito mais sobre o mundo espiritual e isso tem sido mais acolhido pelos jovens de uma forma que antes não era. É importante que o Tiago trouxe alguma questão sobre espiritualismo, né?
sobre religiões espiritualistas. A gente entende que existe essa diferença quanto ao espiritismo e as religiões espiritualistas, que nelas a gente pode incluir o catolicismo, as igrejas protestantes, o budismo, a Umbanda, o candomblé, todas elas que de alguma forma acreditam na existência da alma após a morte do corpo físico. Então, entendem que existe um mundo espiritual. Espiritismo, né, o termo utilizado apenas para a nossa religião, a nossa doutrina espírita, termo, inclusive, criado por Kardec, né, e que se trata diretamente da nossa religião. Existe, às vezes, um erro, né, de conceito e de talvez interpretação sobre o que é o espiritismo e o que não é. Então a gente já começa trazendo essa explicação. A doutrina hoje, a doutrina espírita, o espiritismo, traz sim essa importância, corrobora essa importância dos jovens estarem inseridos, de estarem contribuindo para a reciclagem, né, dessa doutrina, dessa religião tão bendita para todos nós. Eu ouço muito alguns falando que a gente não deve inventar moda sobre a doutrina, que as obras básicas vieram, nos esclareceram, falaram sobre como funciona muita coisa do mundo espiritual, sobre como funciona os fenômenos mediúnicos, por exemplo, e que a gente não deve criar rituais e questões que diferem do que está escrito nessas obras básicas, né, trazidas por Allan Kardec e os espíritos. Nisso, concordo totalmente. Acho que a gente tem que romper com esse costume de ritualizar as religiões, pelo menos aqui na doutrina espírita. A gente traz isso arraigado de muitas outras encarnações, de muitas outras experiências, e para muitas questões da doutrina, nas reuniões públicas, nas mediúnicas, em tantas outros trabalhos que ocorrem nos centros espíritas, a gente cria, sem querer, sem perceber, sem notar, rituais desnecessários para aquela tarefa. Mas não é por isso, não é pelo risco de se ritualizar a doutrina, que a gente não deve ouvir a opinião do novo, a opinião dessa geração que chega agora com experiências, com vivências, com reflexões diferentes, entendendo que são espíritos recém-encarnados e que vivenciaram, experimentaram, observaram coisas numa ótica diferente na erraticidade, né? Então, como eu havia falando e como o tema muito bem traz para a gente, o jovem encontra voz na casa espírita. Eu vejo que em alguns momentos sim, em alguns momentos não. A gente ainda se encontra num momento de dificuldade de abraçar as ideias novas. Mas isso é normal, né? Em todo momento de transição, de revolução da história, a gente se percebeu, né, nesse embate de ir contra ou de ter alguma dificuldade com ideias novas e que oxigenem, né, os nossos pensamentos, as nossas vivências. Então, hoje eu vejo que em algumas casas, sim, o jovem é super ouvido, acolhido, respeitado, ele é educado quanto ao espiritismo, porque isso é o que deve ser feito. Qualquer membro que chega à doutrina, que chega a uma casa novo, ele deve ser orientado sobre como é o funcionamento, sobre o estudo, né? Eu acredito muito nisso, que antes de qualquer pessoa trabalhar numa casa espírita, ela deve passar pelo estudo das obras básicas. Se for trabalhar mediunicamente, precisa entender o que é mediunidade, precisa fazer a leitura e o estudo prévio do livro dos médiuns e de tantas outras obras que falam sobre mediunidade e informam sobre esses fenômenos mediúnicos, para que a pessoa, quando se insira num trabalho, né, na casa espírita, não esteja perdida, não deixe que o achismo dela, que a opinião dela, reverbere mais do que é o que está compilado de forma científica, né, nas obras de Kardec e dos espíritos. Bem, jovem encontrar voz. Eu acho importante também que a gente traga hoje algumas reflexões acerca dessa diminuição dos jovens na casa espírita. É algo que eu ouço muito, não só nas casas que eu frequento, mas tantas outras. E eu queria deixar claro aqui
que Jesus fala sobre isso, que a própria Bíblia e também tantas obras complementares do Espiritismo fala que cada religião ela tem um porquê e uma necessidade no planeta, né? Então, que a gente pare de comparar que o porquê, né? Ficar pensando, né? Por que a religião X tem mais jovem e a nossa tem pouco? Que esse nível de comparação, né? Que esse objeto de comparação, ele não sirva como um julgamento, um apontamento, porque eles estão pegando jovem que não sei o que é, e que seja, na verdade, uma reflexão íntima para a gente entender, quanto doutrina espírita, o que nos falta para abraçar esse jovem. Algo que tem sido muito falado através, né, do que eu vejo ali com jovens, do meu trabalho que eu tenho com jovens já há alguns anos, com a juventude espírita, sobretudo, é sobre o acolhimento. Muitos deles não se sentem acolhidos nas casas espíritas. E o que é esse acolhimento? É sim, de se sentir pertencente, de se sentir parte de um todo. A gente vê que os números realmente decaíram nas casas espíritas de juventude, inclusive eu falo por mim. Na juventude eu saí da casa espírita, né, na juventude ali na adolescência, e fui procurar outras religiões e entender o que eu acreditava, o que eu queria, onde eu me inseria. E eu tive dificuldade de permanecer na casa espírita, até mesmo por não ter outros jovens. E a gente entende que na adolescência existe muito um sentimento de querer estar perto de quem é parecido com nós. Então, eu sentia a falta de ter essa panelinha, né, esses amigos ali perto. E passei a frequentar durante a adolescência outras religiões, onde eu me sentia mais à vontade, onde eu tinha amigos, onde eu tinha o meu ciclo, né, e afins. Mas voltei para a doutrina logo na fase adulta, que eu entendi que era esse o caminho para mim. Então, que a gente reflita quando pensar nessa diferença de jovens ocupando outras religiões e poucos jovens ocupando a nossa, o que a gente pode melhorar. E alguns jovens já trazem para a gente essa deixa do acolhimento, de às vezes não se sentir pertencente, não se sentir ouvido, não se sentir, como eu posso dizer, não se sentir importante, não se sentir que a sua voz, né, está sendo ouvida e sendo inserida naquele meio. Então, acho que isso fica de uma reflexão, e a partir das minhas experiências, estudos, né, quanto a isso, eu vejo que o que nos falta é o acolhimento, e que ainda, em algumas casas espíritas, não todas, a gente ainda peca nesse sentido de não ouvir o jovem, de não deixar ele exercer papéis importantes de trabalho, de representatividade, por medo de talvez mudar a doutrina, de talvez eles trazerem práticas que não têm nada a ver com a doutrina, e que a gente se apegue menos, né, nessas questões antiquadas de tem que ser assim, não, essa mesa é só para isso, não é para o jovem conversar, bater papo, essa mesa é só da mediúnica. Isso são coisas físicas e talvez menos importantes do que realmente a gente conseguir trazer para perto, acolher todo tipo de pessoa, né? Porque a gente não se esqueça dessa parte social importantíssima que a doutrina tem quanto ao acolhimento. Essa é a minha colocação, acho que é bem polêmica. Mas parece que a gente está aqui para discutir essas ideias. E interessante, Jéssica, eu tive na minha adolescência, poucos anos atrás, eu tive uma experiência diferente. Eu fui para alguns centros espíritas e comecei lá na evangelização e tal. Só que, assim, acho que todos os jovens vão ser como eu nesse sentido, porque eu sempre fui uma pessoa que sempre perguntei o porquê, sempre fui muito imperativo e queria trazer, como você falou, outras experiências para ver por que a gente não faz assim. Achei tão legal fazer assim ali. E eu acho que é interessante as pessoas, tudo bem, existe a seriedade, o respeito, a disciplina, mas pelo menos escute, pelo menos processe a informação e explique para a pessoa por que não é interessante, ao invés de falar só não. Não é assim, pronto. Eu acho que isso afasta muitas pessoas, me afastou por anos e anos do espiritismo. E eu acho que isso vem do jovem, vem de querer saber, entender o mundo ao redor dele. Como você falou, Jéssica, foi procurar em outras religiões o que fazia sentido para você. E esse é o jovem. E eu também fiz isso. A gente procura
juntar várias experiências e trazer para aquele ambiente. Então, escute com respeito e responda com respeito àquele jovem. Mas, Maia, o que você acha? Pois é, amigos. Enquanto eu ouvi a Jéssica falar, uma pergunta ficou bem assim na minha mente. Será que encontrar a voz na casa espírita significa apenas poder falar? Porque, assim, não basta só a gente ter um microfone na mão e dar uma opinião, né, numa reunião. Ter voz realmente é a gente sentir pertencente àquele lugar, como Jéssica bem falou. Perceber que aquela dúvida que a gente está trazendo pode ser feita sem o medo de um julgamento de uma pessoa mais experiente que a gente. E a gente sentir, de fato, que aquela ideia que a gente vai estar trazendo vai ser ouvida com respeito, sabe? Porque nem que todas as ideias que a gente traga sejam colocadas em prática, mas que ela realmente seja ouvida. E Jéssica até citou, né, a diferença da gente ser acolhido e escutado. E às vezes até alguém, às vezes até escuta a gente, mas aquela pessoa já decidiu a resposta antes da gente terminar de falar, né? E acolher realmente é diferente, é ouvir aquele jovem com o coração aberto e estar disposto a compreender antes mesmo de falar alguma coisa a ele. E eu acho que isso vale até para os dois lados. O jovem ele precisa encontrar essa voz para perguntar, sugerir, participar num momento, mas também precisa desenvolver um pouco de humildade e saber ouvir aquelas pessoas que já trilharam um caminho há tanto tempo, né, dentro da casa espírita. Mas é isso, eu amei as considerações de vocês. Estou ansiosa para os próximos temas. Eu acho que, só um comentário final, no mundo em que a atenção é tão escassa, esse pouco que a gente pode dar àquele jovem que está vindo para a gente, é o mundo para ele. É isso que ele quer, atenção, ser ouvido. Mas falando sobre o jovem, doutor Felipe, a gente fala sobre essa questão do acolhimento, né? Fala sobre você ouvir os jovens que estão trazendo ideias novas. Mas do teu ponto de vista, Felipe, o que você acha? O centro espírita hoje, em geral, a gente sabe que varia, né? Ele busca um jovem mais atuante ou um jovem mais espectador? O porquê? É um tema muito interessante para a gente conversar, pessoal, e nunca se ouviu falar tanto como na atualidade quanto a necessidade que o movimento espírita tem de se chegar até a juventude. E é muito importante nós discutirmos e reconhecermos essa necessidade, porque, primeiro, quando a doutrina espírita ela resolve caminhar com o jovem, ela consegue ofertar a ele aquilo que dificilmente o mundo conseguiria ofertar, que é trazer propósito para a vida, dar sentido, equilíbrio. Não que a doutrina espírita vai isentá-los das dificuldades e desafios por trás da juventude, mas ela consegue trazer a consciência e a responsabilidade que são tão cruciais para passar por essa fase das nossas vidas. Existe também uma outra necessidade que a gente precisa discutir, que a gente não pode ignorar, é que o movimento espírita brasileiro ele está envelhecendo. Então, se nós não inspirarmos, acolhermos e prepararmos a juventude de hoje, quem que vai dar continuidade à obra, sabe? Quem que vai assumir os púlpitos das palestras públicas, os trabalhos de evangelização, os estudos sistematizados, as reuniões mediúnicas, as direções das casas espíritas, se não a juventude de hoje? Quem que vai dar continuidade na transmissão da mensagem consoladora do Evangelho, sabe? É importante a gente falar sobre tudo isso. E isso sempre foi um desafio para o movimento espírita, encontrar um meio de acessar a juventude. Hoje, ainda permanece sendo um desafio. Nós que somos jovens, tentando alcançar outros jovens, nós reconhecemos a complexidade por trás de tudo isso, o desafio que é para nós, porque a juventude, ela muda muito rapidamente. Ela tem suas próprias necessidades, tem os seus próprios desafios, tem os seus próprios interesses. E quando a gente fala de juventude, a gente fala de pluralidade, a gente fala de diversidade. Então, é desafiador chegar até esse público. Nós reconhecemos tudo isso. Mas eu noto que, embora o desafio ele ainda permaneça, a gente conseguiu sair
do estacionar que nós estávamos, e eu acho que a gente conseguiu agora colocar esse movimento. A gente começou a agir. Hoje em dia, nós não apenas discutimos, como aqui a gente discute, como a gente reflete quais são as possibilidades da gente chegar até a juventude, sabe? Eu acho que isso é o grande X da questão. Toda mudança, ela nasce quando a gente reconhece essa necessidade. E aí, aproveitando o nosso espaço, nós que somos jovens e que somos engajados dentro do movimento espírita, dentro das casas espíritas, nós temos que ser partícipes nessa construção. Nós temos que tomar parte desse processo. Nós temos a nossa responsabilidade de ajudar a construir esse movimento. Então, a gente precisa, e aqui, abrindo um grande parêntese, o nosso podcast fala muito com a juventude, mas não apenas com a juventude. Então, de repente, se você não é jovem e está aqui junto conosco, isso também serve para você, porque o nosso bate-papo é para que nós consigamos nos conscientizar sobre esses assuntos, para que a gente consiga se empoderar, para que a gente consiga enxergar outros pontos de vista que a gente ignora. Então, assim, nós que somos atuantes dentro das casas espíritas, a gente precisa contribuir com tudo isso. Então, a gente precisa chegar com a direção das casas espíritas que nós frequentamos e dizer, certo, nós sabemos que nós não conseguimos atrair a juventude aqui para dentro, mas o que a gente precisa fazer? Onde é que a gente está falhando? Qual é o perfil de jovem que a gente busca alcançar? A gente quer jovens frequentadores ou a gente quer jovens trabalhadores? A gente quer jovens expectantes ou jovens atuantes? E para ambos os questionamentos, o correto é que nós nos preparemos para ambas, sabe? Quando a gente começa a falar, por exemplo, sobre a questão de jovens frequentadores, a gente precisa reconhecer que nem sempre o modelo pensado e estabelecido para o adulto vai atender às necessidades dos jovens, sabe? Porque cada faixa etária tem suas próprias necessidades, tem os seus desafios, tem os seus interesses, tem sua forma de aprender. Isso nós conseguimos compreender. Por exemplo, a gente sabe que a criança, ela tem suas necessidades. E para isso nós já reconhecemos e temos a evangelização infantil, para que ela consiga aprender o evangelho de Jesus e que ela crie um vínculo com a casa espírita. Mas e com a juventude? O que é que a gente pode fazer? E sim, nós sabemos que existe, por exemplo, a evangelização juvenil, mas ela ainda não é uma realidade em todos os centros espíritas, sabe? Aqui na cidade onde eu moro, eu vou colocar aqui um número de 3 cidades que são vizinhas. Nós temos um quantitativo de cerca de 12 a 18 casas espíritas. Agora, na minha mente, se eu for fazer uma busca, somente uma trabalha com evangelização juvenil. Então, assim, até a evangelização juvenil, que é uma ferramenta que já existe, embora nós ainda não tenhamos trabalhadores e não esteja implementada em todos os centros espíritas, é uma realidade muito distante. E ainda assim, um dia, quando ela se tornar uma realidade distante, ela por si só ainda não é suficiente. Por quê? Porque, como eu disse, os jovens são muito diversos, é muita pluralidade, e a gente precisa se adaptar para todos os perfis. A casa espírita, ela se adapta para o adulto. Ela tem diversas atividades para diversos perfis de adultos. Por exemplo, a gente tem adultos que frequentam a casa espírita, mas que só vão para as palestras públicas e não frequentam os estudos doutrinários. Em contrapartida, a gente tem um outro perfil de adulto, que ele não vai para as palestras públicas, mas ele só gosta dos estudos doutrinários. Então, assim como a casa espírita conseguiu se adaptar para ambos os perfis diferentes, a gente também precisa se adaptar para a juventude. O modelo que funciona para um não funciona para todos, sabe? E aí a gente começa a conversar sobre o outro extremo desse diálogo. E se nós quisermos jovens atuantes, jovens protagonistas, jovens com a voz ativa dentro do centro espírita, o que a gente precisa? E por incrível que pareça, o que a gente precisa é muito mais simples do que o que a gente imagina. Simples no falar, mas ainda uma grande dificuldade para muitos centros espíritas. A gente só precisa confiar. Confiar ao ponto de abrir espaço para esse jovem participar, confiar ao ponto de dividir responsabilidades, confiar ao ponto de tirar esse jovem da posição de quem assiste para ser alguém que ajuda na construção do centro espírita, sabe? E aí eu começo a pensar, isso já aconteceu comigo, deve ter acontecido com muitos de vocês, sobre quantas vezes nós jovens chegamos às casas espíritas com muita disposição para servir, com muito entusiasmo, com boas ideias, com muita criatividade para somar a casa espírita, e ao invés de nós encontrarmos oportunidade, a gente encontra barreiras. Quantas vezes, ao invés de nós recebermos orientações, nós somos contidos.
E isso acontece, minha gente, infelizmente, muito mais do que o que nós imaginamos, sabe? O grande problema por trás de tudo isso é porque esse entusiasmo, ele se transmuta em silêncio, em desânimo, e na maioria das vezes culmina no afastamento daquele jovem potencial trabalhador da casa espírita, sabe? É muito complexo esse assunto. E aí a gente tem aquelas pessoas que dizem, mas a gente tem uma certa resistência, uma certa prudência, porque o trabalho na casa espírita, ela exige muito zelo, muito compromisso, muita responsabilidade. E sim, nós reconhecemos e concordamos com tudo isso. Até porque o trabalho não é para a gente, o trabalho é para Jesus, e tudo que é feito por ele merece ser feito por excelência. Mas a gente precisa se policiar para que nós não transformemos esse zelo em algo excessivo. Porque quando o zelo é excessivo, a gente acaba fechando portas. E quando a gente fecha portas, a gente impede de que novos talentos possam florescer dentro da casa espírita. Sabe? A gente impede de que outros carismas despertem. E aí tem uma compreensão que eu acho que é muito importante. A gente não pode deixar passar despercebido tudo isso. É uma compreensão que todo trabalhador espírita precisa ter. Nós não somos donos da tarefa. Nós somos apenas servidores dela. A tarefa é de Jesus. Nós estamos apenas contribuindo com o nosso pouco nessa grande providência. E quando a gente esquece tudo isso, quando a gente passa a achar que a gente tem posse sobre a coisa, a gente impede não apenas que eu cresça, eu que estou tendo esse pensamento equivocado, mas que outras pessoas cheguem na doutrina espírita e possam crescer através dela. Sabe, servir a Deus deve ser um direito de todos, e não dos nossos, daqueles que a gente coloca na nossa redoma e que a gente diz, não, eu quero que fulano seja o meu trabalhador, que esteja no meu setor. Não, o trabalho é de Deus, sabe? Todos têm esse direito. E aqui eu aproveito o espaço, inclusive, para reconhecer algo que eu considero muito bonito e importante aqui na Casa de Jesus. A Casa de Jesus não tem medo do novo. A Casa de Jesus não teve medo de confiar na juventude. A prova disso somos nós que aqui estamos. A Casa de Jesus, antes de exigir da gente experiência, nos deu oportunidade. Antes de contar com resultados, nos deu confiança. E é isso que a juventude, para atuar dentro da casa espírita, para se tornar um protagonista, precisa. É oportunidade e confiança. Pouca gente sabe, mas o nosso podcast, em tese, ele é autoral. Somos nós que sentamos, que discutimos os temas, decidimos as pautas. É a gente que faz essa transmissão ao vivo para você que nos acompanha. É a gente que é responsável por essa parte operacional. Então, quando o nosso podcast começa, vocês podem acompanhar que tem uma vinheta, depois a câmera fica somente com a gente, depois fica todo mundo junto. Tudo isso somos nós que fazemos. Nós estamos participando, tomamos parte do processo. E isso só está acontecendo porque essa casa espírita que aqui está, ela entendeu que é mais importante nós formarmos trabalhadores do que executarmos tarefa, sabe? Ela entendeu que a juventude precisa disso, dessa oportunidade, precisa desse espaço, dessa confiança, sabe? E entende que ninguém fica pronto antes da oportunidade. É a oportunidade que nos deixa prontos. Talvez se tivessem esperado que nós estivéssemos prontos ou que outros jovens estivessem prontos para assumir essa atividade, talvez estivesse ainda no papel, sabe? Então é muito importante que a gente converse sobre tudo isso. E ao invés de nós nos perguntarmos aonde é que está a juventude, que nós sabemos muito bem aonde elas estão ao nosso redor, sabe? É preciso que a gente se questione o que a gente está fazendo para trazer essa juventude para dentro do centro espírita, para que eles permaneçam e para que eles possam florescer. E aí eu trago aqui os meus amigos de volta para a gente conversar sobre esse tema, saber o que é que vocês acham, pessoal. Esse tema ele é muito instigante e a gente tem local de fala para falar. Ele é, meu amigo. A gente poderia passar o dia inteiro aqui falando. Muita informação, Felipe, muita coisa boa que tu falou. E eu acho que a que mais me tocou, até porque eu tenho memória curta, esqueço rápido, foi a última coisa. É a questão nós não somos donos do centro espírita em si. Não somos donos de atividade. Né? Somos todos trabalhadores de Jesus. Não há essa hierarquia lá na pedra, lá escrita e não sai, não muda nunca. E concordo contigo que assim, o espiritismo, as pessoas que estão à frente dessas casas, estão envelhecendo, que é normal, é natural. E eu acho que a gente precisa ter essa humildade para saber que precisamos dar espaço para essa juventude, também ter, como a Jéssica falou, posições de liderança,
né, em posições de trabalho em atividades que requerem mais responsabilidade e humildade para entender que essas pessoas também precisam ser ensinadas, precisam ter esse ensinamento que você falou que a Casa de Jesus nos deu, né? A gente é como os mentores com a gente, né? Eles nos guiam, vão nos ensinando ali, dando o espaço para a gente ir e acertar o caminho. E essas pessoas que estão nessa função, né, de dirigentes da Casa Espírita hoje, eu acho que precisam ter esse entendimento também. Que aquelas pessoas que estão entrando podem não saber tudo que eles sabem, mas têm a vontade para aprender. Eles estão ali para aprender a servir a Jesus, a ser um trabalhador, a estar aqui conversando com vocês. Todo mundo aqui teve que aprender alguma coisa, teve que estudar. Eu teve que estudar a plataforma aqui, por exemplo, para poder dar essa live com vocês. Teve que preparar, como o Felipe falou, o conteúdo. Então, existe todo um trabalho por trás que nem todo mundo vai saber como fazer. Mas você, como tem experiência, você pode passar esse conhecimento. E acho que é isso que os jovens de hoje precisam. Como eu falei anteriormente, precisam dessa atenção. Tudo que eles precisam hoje é atenção e acolhimento. E a atenção que eu falo é mais esse cuidado, como você falou, Felipe, de ensinar, de dar oportunidade, de crescer junto, de saber que às vezes é hora de dar o espaço para ele, ó, isso aqui eu faço, mas de um momento melhor você fazer, deixa eu sair daqui, faça você. Essa humildade que falta às vezes em algumas pessoas, eu acho, e o medo do novo, né, do desconhecido, eu diria. Tem muita coisa mudando, a tecnologia está vindo aí rápida demais, e isso assusta muitas pessoas, inclusive os jovens. Então, essa, para mim, seria a humildade que as pessoas têm que ter para aceitar que os jovens, sim, hoje estão tomando conta de tudo, no mercado, de tudo, porque estão crescendo, estão se tornando adultos, e esse é o ciclo da vida. É isso que temos que aceitar. Mas, enfim, continuando nossa boa conversa, vamos agora falar sobre o futuro. Como a gente estava conversando antes, eu acredito que o jovem hoje não é mais o futuro a ser esperado em qualquer área. Eu acredito que o jovem de hoje já é realidade, já está em todos os locais. Eu vejo isso aqui no trabalho, tem muito jovem na minha área, e a maneira que eu lido com eles é totalmente diferente que eu lido com meus chefes. É outra geração, nada a ver uma coisa com a outra. E isso muda muito a dinâmica do trabalho. E eu acho que o mesmo acontece com casas espíritas. Mas isso é a minha opinião. O que é que você acha, May? Você acha que os jovens de hoje já são, né, um futuro, ou é o presente? E o que é que isso impacta no centro espírita? Então, amigo, eu confesso que quando a gente estava, né, separando esse tema, a minha primeira reação não foi pensar em uma resposta, mas foi pensar em um monte de perguntas. E eu fiquei tentando entender o motivo disso. Talvez porque na minha adolescência, apesar de nascer, né, num berço espírita, eu não tenha participado tanto de eventos e de encontros de juventude, talvez até por aquilo que Jéssica mencionou lá no início, de não ter tantos jovens ali no meio, né? E vai ver, eu nunca parei para refletir de fato sobre o lugar que o jovem tem dentro da casa espírita. E eu pensei com mais carinho, e foi justamente essa falta de uma resposta pronta que me fez perceber que realmente esse assunto ele merece ser conversado aqui, né? Então, enquanto eu refletia sobre isso, uma frase muito conhecida começou a voltar assim na minha cabeça: o jovem é o futuro da casa espírita. Mas eu pensei depois, será que realmente essa frase está completa? Porque se o jovem é o futuro, quem é o presente? E fiquei com isso na cabeça. E eu vi que no Livro dos Espíritos, Kardec, ele nos ensina ao tratar sobre a lei do progresso. Que o progresso é uma lei natural, uma lei de Deus, né? Então, fomos criados para quê? Para evoluir continuamente. Mas evoluir não significa abandonar princípios, significa aprender a viver esses princípios de maneira cada vez melhor.
E isso me trouxe outra pergunta. Será que dentro das casas espíritas, no geral, não só dessa, será que a gente tem conseguido viver essa lei do progresso? E eu não estou falando aqui de forma alguma da gente mudar a doutrina espírita, até porque a gente não tem esse poder. A doutrina ela não muda conforme a nossa vontade, né? Ela tem seus princípios que permanecem sólidos. Mas, assim, a forma de acolher, de comunicar, de ensinar e de envolver as pessoas, ela pode e talvez ela deva acompanhar as necessidades de cada geração. Porque é isso que a gente está trazendo aqui, né? Jéssica trouxe muito bem, Felipe, Tiago também. Porque uma coisa, gente, é preservar a essência. E outra coisa é preservar costumes. E às vezes a gente acaba confundindo um pouco essas duas coisas. Porque, assim, quantas vezes a gente já ouviu assim, queremos uma juventude atuante. Mas será que essa juventude ela participa da execução das atividades ou também da construção de certas atividades no centro? Será que realmente aqueles dirigentes dão espaço para os jovens fazerem perguntas, para eles trazerem ideias, para que eles contribuam com algum talento que Deus lhe deu? E eu quero que a gente tome cuidado aqui, porque isso não é uma crítica a nenhum dirigente, tá? Porque existem muitos dirigentes que são verdadeiros exemplos de abertura, né? Com jovens e outras pessoas também, são bem humildes e tem aquele amor que a gente vê ao trabalho. Mas, da mesma forma, também existem alguns jovens que eles não querem compromisso, que aparecem no centro espírita apenas quando convém a eles. Então, essa reflexão aqui que eu estou trazendo não é sobre a gente apontar nenhum culpado, não. É realmente sobre a gente entender que todo mundo tem algo a melhorar, sabe? Então, eu acredito que uma das maiores riquezas da casa espírita é justamente quando diferentes gerações conseguem caminhar juntas. Porque é muito bonito isso. Os mais experientes, eles trazem a segurança, a vivência, trazem também a serenidade, né, daquela casa. Enquanto a geração mais jovem, ela vai trazer entusiasmo, criatividade, novas formas de se comunicar, como, por exemplo, no online aqui com a gente, e acaba alcançando mais pessoas, né? Porque imagina quantas pessoas aqui visualizam nossos vídeos. Será que muitas dessas pessoas caberiam num salão de palestra? Às vezes não, né? Então, uma geração, ela não anula a outra. Eu acredito que se complementam, se souberem caminhar, né? Na verdade. E eu tenho uma enorme felicidade de participar da Casa de Jesus em si, agora falando da Casa de Jesus. E existe uma experiência que é muito marcante para mim na Casa de Jesus, durante os trabalhos de reunião mediúnica, que nas avaliações do nosso trabalho, o dirigente, que se chama Nelson, queridinho, ele costuma dizer que nós somos uma família. E antes de fazer qualquer observação, né, porque a gente tem o trabalho e tem algumas atividades, antes de fazer qualquer observação ou qualquer tipo de correção, ele lembra a gente uma coisa que particularmente eu, Maiara, acho muito importante, que é não vamos levar uma crítica ou algo que ele venha trazer para o lado pessoal. E eu amei quando ele falou isso, porque é assim que eu penso que deve ser. Porque o trabalho, como Felipe falou super bem, o trabalho não é para a gente, o trabalho é para Jesus. E essa frase parece simples, né? Mas ela muda completamente a forma com que a gente encara o serviço numa casa espírita. E ali, aquela correção do dirigente não é uma punição,
É uma oportunidade de crescimento. E eu fico pensando que talvez seja exatamente esse o tipo de ambiente que um jovem queira permanecer numa casa espírita, sabe? Um lugar onde ele é ouvido, mas também aprende a ouvir. Um lugar onde ele pode contribuir, mas também que ele aceita ser orientado por um dirigente ou por um amigo dele também. É um lugar onde existe liberdade, mas também existe muita responsabilidade, porque dar voz ao jovem não significa que a gente tenha que concordar com tudo que ele diz. Significa fazer com que ele se sinta realmente parte da construção daquela casa. E talvez a pergunta não seja apenas se o jovem está preparado para servir. Talvez também devêssemos nos perguntar se estamos preparados para acolher talentos que Deus nos envia por meio da juventude, né? Porque às vezes dizemos que queremos jovens na casa espírita, mas será que estamos dispostos a confiar neles? Será que queremos caminhar de fato ao lado desses jovens? Ou será que, sem perceber, a gente espera que eles apenas observem ali de canto, até que um dia chegue a vez desses jovens, sabe? Porque eu acredito que essa vez ela já chegou. O jovem que estuda hoje a doutrina, que participa de uma campanha de arrecadação, que acolhe um visitante, seja no centro espírita presencial ou no online aqui como o nosso, que trabalha na evangelização, que participa de algum estudo, que grava um podcast como esse. Então, assim, ele não está construindo apenas o futuro, ele já está construindo o presente. Isso já é o presente da Casa Espírita. E eu gostaria de terminar deixando o convite que, se você que está nos assistindo é jovem, não espere um momento perfeito assim para servir. Porque se eu, particularmente, fosse esperar o momento perfeito, eu nem estaria aqui, viu? Então, eu digo para vocês estudarem, participarem, perguntarem, enviarem comentários aqui para a gente, porque a Casa Espírita, ela realmente precisa da sua disposição, mas também precisa do seu compromisso. E se você tem mais experiência com a doutrina, vale a pena lembrar de que um dia alguém também acreditou em você, né? Então, foi aberta uma porta para você por uma oportunidade que alguém te deu. Então, talvez agora seja a nossa vez de fazer o mesmo por alguém que está chegando aqui na Casa de Jesus, porque quando experiência e juventude caminham juntas, eu acredito que ninguém perde espaço, todo mundo vai crescendo junto. E quando todo mundo cresce, a Casa Espírita também cresce, né? E é assim que a gente segue construindo, desde hoje, desde o presente, o futuro que a gente tanto deseja. E eu queria muito ver a carinha dos meus amigos para saber o que eles acham. Que maravilha, May. Eu acho que, como tu falou, crescer juntos, esse é o segredo, e isso requer muita paciência, humildade e amor, que o nosso mestre nos ensinou. E você que está assistindo, você que é jovem, ou se sente jovem, como eu, mas tão jovem assim, qual foi a sua experiência no centro espírita? Conta pra gente o que você achou, o que você acha que temos que mudar enquanto sociedade espírita, e a gente quer ver seus comentários. Enquanto isso, Jéssica, o que você acha da reflexão da Mai? Cara, muito interessante, né? Você trouxe coisas muito legais. E aí também eu refleti sobre a minha chegada, né? Depois de um pouco mais velha, voltei, né, para a casa espírita e tudo mais. E aí também pensei muito no que trouxeram antes sobre a gente querer o jovem como espectador ou como atuante. Porque também talvez exista, né, uma resistência de quem já está na casa de querer o jovem para que ele ocupe mais um lugar para que eles trabalhem mais. Por exemplo, numa das casas que eu frequento presencialmente, é a tarefa, né,
evangelização da mocidade parou porque a gente não tem nem jovens, né, para evangelizar. E aí ficava muito nessa discussão, mas gente, a gente não tem jovem, a gente precisa de jovem. Mas precisa de jovem para que nós nos sintamos úteis, né, como evangelizadores, ou a gente precisa de jovens porque realmente a gente quer abraçar, a gente quer que a doutrina e a casa em si dê continuidade através desses jovens. Sabe, fica também um pouco dessa reflexão, porque muito vejo ainda das pessoas querendo serviço para poder, de alguma forma, mostrar que está fazendo, que está trabalhando, que está agindo, né? Ao invés de fazer isso de verdade como uma bondade, como um ato despretensioso, sem esperar nada em troca e sem esperar o status, né, de ser alguém que está ali atuando socialmente. Mas é muito interessante que vocês trouxeram. Obrigado, minha amiga. Para finalizar, meus irmãos, a gente tem aqui um assunto, fechar com chave de ouro, quando a gente fala, é sobre o novo. Como a gente comentou várias partes aqui desse podcast, é o que esse sentimento do novo traz para a pessoa que está dirigindo a casa, para as pessoas que estão na casa, essa mudança que vem, essa ideia diferente do que estamos acostumados. Como isso impacta as pessoas no centro espírita, isso impacta as pessoas que gerenciam o centro espírita principalmente, e o jovem que oferece essa ideia nova. Para falar sobre isso, trazemos o nosso querido Luiz Henrique. Henrique, com você. Pessoal, eu queria começar falando que a fala de vocês sobre a Casa de Jesus me emocionou profundamente. É engraçado que a gente começou, quando a gente falou de abordar esse assunto, a gente ficou meio temeroso, né? Como que a gente vai abordar? E ouvindo vocês falando, ficou muito claro para mim o privilégio que a gente tem de ter chegado num lugar onde a gente foi tão bem acolhido, onde nos foi dadas as oportunidades da gente servir e no serviço a gente poder crescer, né? May falou do amor que ela sente na reunião mediúnica e eu enfatizo também esse amor que eu sinto na nossa reunião. E também o amor que a gente sente aqui nesse trabalho, na amizade que a gente cultiva, no amor que a gente percebe na fala, e também no amor que a gente percebe nas pessoas que comentam, assistem, participam. Então a gente queria deixar aqui minha gratidão e meu reconhecimento por todas as oportunidades que a casa nos ofereceu. Como a Mayara falou, se a gente fosse esperar se sentir pronto, a gente não teria feito nada disso que a gente se propôs a realizar. E agradecer pelas amizades que chegaram no caminho, né? A gente constrói uma comunidade que o amor é tão sincero que, escutando os colegas falando, eu fiquei emocionado. Mas vamos lá, deixa eu iniciar. O tema que foi proposto, o Centro Espírita tem medo do novo, né? Fiquei bastante reflexivo sobre essa pergunta, e à primeira vista, é uma pergunta que pode até soar estranha. Quando a gente escuta essa expressão, o novo, a gente pode até imaginar que estejamos falando de mudar a doutrina espírita, o que não é o caso, não é isso que a gente está falando. A doutrina espírita não precisa ser atualizada, o evangelho não muda, Jesus não muda, os princípios continuam os mesmos. Mas quando a gente olha para o mundo, a gente percebe que a sociedade em si, o mundo que a gente vive, mudou muito. E o mundo mudando, também mudam as pessoas. Os desafios que nós enfrentamos hoje são novos desafios. E a gente está vendo um mundo que está mudando muito rápido. Então, os desafios às vezes parecem surgir mais rápido do que a gente consiga se acostumar e solucioná-los. Pensando nisso, eu lembrei de uma mensagem muito bonita que a Joana de Ângeles escreveu sobre a juventude pela psicografia do Divaldo. Ela foi uma mensagem que foi trazida numa sessão mediúnica lá no Centro Espírita Caminho da Redenção, numa data muito simbólica. Foi quando o Papa Francisco veio ao Brasil numa jornada mundial da juventude.
E essa mensagem chama atenção exatamente porque nós estamos aqui, né, fazendo parte dessa juventude. E algumas frases que ela traz nessa mensagem são muito tocantes. Eu acho que vale muito a pena a leitura da mensagem inteira, mas eu vou trazer algumas aqui para construir a nossa reflexão. Logo lá no início, a Joana traz uma frase que é muito bonita. Ela diz: "Os jovens são as primeiras luzes do amanhecer do futuro." É de uma beleza imensa, como tudo que a Joana nos traz, né, na sua escrita, uma escrita muito poética, mas aqui a gente também vê uma responsabilidade, né? Ela também traz uma carga de responsabilidade que não pode ser ignorada, porque a Joana não está só fazendo um elogio à juventude, ela está fazendo um chamado. Ela nos diz que o futuro já começou. E nós, aqui jovens, somos chamados a construir esse amanhã, desde agora. Isso faz a gente pensar, né? Se nós somos as primeiras luzes desse amanhecer que ela descreve, será que o centro espírita também precisa olhar para esse novo tempo? Qual que é o papel do centro espírita nessa mudança, né? Lembramos que a gente está falando aqui não de mudar a essência, não queremos mudar a essência de nada. Inclusive, uma das coisas mais lindas do Evangelho é o quão verdadeiramente ele ressoa há 2000 anos, dialogando diretamente com o nosso coração. Mas o que precisa ser feito para que as casas espíritas continuem cumprindo essa missão? Seguindo aqui a mensagem da Joana, ela traz uma outra frase muito importante. Ela diz assim, que é necessário criar-se condições apropriadas para o seu desenvolvimento intelecto-moral e espiritual, e que isso é o dever da geração moderna. O que ela quer dizer com isso, né? Ela não coloca toda a responsabilidade sobre os jovens, mas ela fala de um dever da geração atual. Ou seja, todos nós somos responsáveis, sejam os mais jovens, os mais experientes, porque, como os colegas falaram aqui, todos fazemos parte da mesma casa e ninguém é dono de nada. Estamos todos ali trabalhadores construindo esse mesmo centro espírita. E aí a gente volta naquela pergunta inicial, né? Talvez a pergunta não seja: o centro espírita tem medo do novo? Mas talvez a gente deva pensar: nós estamos conseguindo criar as condições de que a Joana fala na mensagem, condições para que as pessoas cheguem, cresçam, aprendam, sirvam, que elas encontrem sentido, que é algo que todo ser humano busca nessa vida. E a Joana continua descrevendo o mundo que a gente vive nessa mensagem. Ela vai falar que a gente hoje, né, já que a sociedade mudou tanto, ela vai apontar algumas mudanças. Ela vai falar que hoje a gente vive em uma sociedade mais permissiva, mais utilitarista. Ela fala dos convites que o mundo está sempre fazendo à juventude, né, ao consumismo, ao prazer imediato, à superficialidade. E ela vai falar que os jovens, muitas vezes, eles são tão expostos a esses apelos da sociedade, que são mais comuns nessa sociedade para os recém-chegados a ela, que eles acabam se desgastando no mundo, antes mesmo deles terem maturidade para enfrentar esses desafios, né? Um alerta muito interessante. E acho que todos nós conseguimos reconhecer, sejamos nós nascidos nessa realidade ou como nós que estamos aqui, nós vimos a transição, né, para a era que a gente se encontra agora. Então a gente vive numa era que a gente está sempre recebendo informação, né, somos bombardeados de informação, sentimos uma cobrança de uma forma muito mais intensa que antigamente. A gente vê cada vez mais ansiedade, solidão, comparações, pressão, pressa, né? Uma busca enorme por pertencimento. E tudo isso faz muito parte da realidade da minha geração, da nossa geração. Mas esse desafio tem se tornado cada vez maior para as gerações mais novas. E diante disso, eu faço mais uma pergunta, né? Talvez a proposta aqui não seja nem trazer respostas, mas trazer perguntas para a gente refletir.
Será que as casas espíritas estão conseguindo responder às dores do mundo de hoje? Porque as dores vão mudando, as perguntas vão mudando, as necessidades dos espíritos encarnados hoje no planeta Terra vão mudando. E em meio a tantas mudanças, vale a pena lembrar que o Evangelho continua sendo a resposta mais segura, a resposta mais concreta. O Evangelho está lá, pleno, né, aguardando a chegada dessas almas a Ele. Então, o desafio talvez seja outro. Talvez o desafio seja fazer com que essas respostas cheguem a esses corações, fazer essa ponte entre os corações aflitos e a mensagem do Evangelho. E é justamente sobre isso que a Joana fala numa outra parte da mensagem. Ela diz assim: é hora de refazer e de recompor. Uma frase muito forte. Gostei muito da forma que ela se expressou aqui, porque ela não fala em nenhum momento em abandonar, em romper, em substituir. Ela fala em refazer, recompor, né? Então isso quer dizer que a gente deve olhar para a missão, para a história, e perguntar com bastante humildade: existe alguma ponte aqui onde eu estou inserido que precisa ser reconstruída? Existe uma forma de acolher melhor? Existe uma maneira de comunicar melhor o evangelho? Nossa missão é fazer essa ponte para o jovem, né? O evangelho não mudou, mas as pessoas estão diferentes. E Jesus nos ensinou exatamente isso. Ele nunca mudou a verdade, mas ele sabia conversar a verdade de acordo com cada pessoa, de acordo com cada realidade. A beleza das parábolas é exatamente isso, porque Jesus conseguia transpor o ensinamento para o nível de cada um. Cada um saía com aquilo que mais necessitava, né? Ninguém saía de mãos vazias. Ele conseguia falar com os pescadores, ele conseguia falar com os semeadores, com os pastores, ele falava com os doutores da lei, né? Ele falava a mesma língua deles direto com a escritura, mas a mensagem de Jesus era sempre a mesma. Ele estava falando a mesma mensagem, mas ele ia seguindo por caminhos diferentes para alcançar os públicos diferentes. E eu acredito que exatamente aqui está a grande lição para nós. Para a gente ser fiel ao Evangelho, não quer dizer que a gente tenha que repetir os mesmos métodos, né? Não quer dizer que a gente tenha que perder de vista o objetivo, que é exatamente levar as pessoas a esse sublime encontro, que é o encontro com o Cristo. E mais adiante, Joana vai falar. Ela diz assim: o tempo urge no relógio da evolução humana. Uma frase muito forte que nos lembra que a evolução continua, a sociedade continua mudando, as pessoas vão continuar chegando às nossas casas com dúvidas, dúvidas que talvez não existissem algumas décadas atrás. E talvez o verdadeiro medo do novo não seja medo das novidades, mas um medo que nos é muito comum, o medo de sair da nossa zona de conforto. E isso vale para todos nós, inclusive para mim, né? Mudar exige muita humildade, exige escuta, exige uma disposição para aprender. No final da mensagem, a Joana olha para a juventude e diz uma frase linda e consoladora. Ela fala assim: és o amanhecer. Ela não diz serás o amanhecer, ela diz és o amanhecer. E ela completa, para complementar o que Maiara disse, né, de não esperar estar pronto para servir. Ela fala: faze luz desde agora. E ela encerra a mensagem falando uma coisa linda: hoje é o teu dia, avança. E esse verbo é muito bonito, né? Avançar. Quando a gente avança, inevitavelmente a gente vai encontrar desafios, a gente vai encontrar novidades, a gente vai encontrar caminhos que a gente ainda não percorreu, mas a gente também vai encontrar oportunidades que a gente possa servir melhor, né? E eu acho que essa mensagem da Joana
traz esse convite, não só para o jovem, mas para todos. Para aquele que chegou ao centro espírita há muitos anos, e para aquele que chegou ao centro espírita ontem. Todos nós temos a responsabilidade de preservar essa essência da doutrina, mas a gente também tem a responsabilidade de fazer que essa essência continue alcançando as pessoas do nosso tempo. A gente tem a responsabilidade de transpor essa mensagem. Então, como jovem, eu não espero que o centro espírita seja diferente da doutrina. Muito pelo contrário. Eu espero que ele seja cada vez mais fiel à sua missão. A missão que iniciou lá tanto tempo atrás, com o nosso codificador. Mas como ele mesmo falava, né, ecoando essa mensagem da Joana, Kardec falava, para ser fiel à missão, muitas vezes a gente precisa ter coragem de refazer e de recompor, para que a mensagem continue brilhando e encontrando lugar nos corações das pessoas. É uma missão muito grande, e é uma missão que eu acho que geração em geração é passada, né, como uma tocha. E diante dessa mensagem da Joana, eu acho que o maior pedido é que Deus nos dê força, nos dê coragem e ilumine o nosso caminho para que a gente seja digno de fazer um bom trabalho, né, nesse ser coletivo que é a Casa Espírita. Mas agora eu quero saber dos meus amigos. Que bela reflexão, meu amigo, como sempre. Obrigado por trazer, Joana, por trazer esse conhecimento, compartilhar conosco. E eu lembrei, Henrique, estava lendo ontem um livro do Luiz Gonzaga, e ele mencionou justamente sobre isso, essa questão de ter sempre o Pentateuco como base, como você falou, mas acompanhar a mudança, acompanhar o novo, porque senão a gente corre o risco de ficar obsoleto. E ele trouxe um exemplo de quando não existia um microscópio, que os cientistas não acreditavam que existia esse mundo microscópio, negavam isso, não queriam saber sobre isso, até que veio esse microscópio e mostrou que existe o mundo todo pela frente. Isso invalida todo o trabalho que a pessoa fazia? Não, é só um adicional ao trabalho que ele estava fazendo. Quando ele tem uma base já sobre conhecimento de biologia, sobre tudo que podia existir em relação ao ser biológico, isso o ajudou para entender aquele mundo microscópio. No nosso caso, seria o Pentateuco. Quando você tem essa base para poder entender o novo, auxilia bastante. E quando você recusa, rejeita de imediato, como eu falei, corre o risco de ficar obsoleto. Então é o meio termo, né? É saber ter essa base e ao mesmo tempo avançar junto com o planeta. Porque existe a lei de progresso para isso. E precisamos segui-la. Meus irmãos, muito obrigado pela participação de hoje. Vocês que não comentaram ainda, comentem o que é que vocês acham. Como eu falei, aqui são nossas opiniões, não significa que se são 100% corretas, né? Para a gente não existe certo ou errado, existe um debate respeitoso e humilde. Então, se você tem uma opinião diferente, se você concorda conosco, coloque nos comentários. Queremos ouvi-lo ou ouvi-la e será muito bem-vindo. Muito obrigado pela participação mais uma vez. Agradeço a todos vocês 4 que estão comigo aqui hoje. Amo vocês. Muito obrigado pela participação e até a próxima. Tchau, pessoal. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus. A morada de todos os corações.